Nem todos são imagem e semelhança de Deus. Nem todos são imagem e semelhança de Deus. Tudo bem com você? Meu nome é Érico, você já me conhece. Nós estamos aqui no curso Ore e Enriqueça. Né? Você talvez já esteja acompanhando, talvez esse seja o seu primeiro vídeo. Se esse for o seu primeiro vídeo, volta na aula 1, começa de lá, porque eu acho mais importante você vir passo a passo, entendendo o raciocínio do livro, tá bom? Lembrando que quem ora naturalmente enriquece, mas esse enriquecimento não é dinheiro, né? Dinheiro é importante, é um elemento espiritual também, mas ele não é fundamental, né? Fundamental é o nosso relacionamento com o Criador e entender aí algumas coisas que foram perdidas ao longo do tempo, porque as doutrinas todas, elas meio que se distanciaram um pouco desse contato direto com Deus e começaram a colocar alguns intermediários, né? E é isso que nós estamos vendo aqui. Afinal de contas, né? Por que que Salomão, por exemplo, era o homem mais rico que houve, né? Mais sábio. Então nós percebemos ali que ele não buscava dinheiro, ele buscava sabedoria. O dinheiro era acrescentado. Nós vemos lá, né? Primeiro buscai o reino e as outras coisas então são acrescentadas. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscando o reino. É, vai ter muita prosperidade na sua casa, com certeza, quando você tiver intimidade. Né? Uma vez eu coloquei na internet que eu ensinava sobre o acúmulo de bens, não, sobre o acúmulo de bênçãos e não sobre o acúmulo de bens. E aí o que aconteceu? Uma pessoa, né, escreveu que ela não queria acumular bens na vida porque o apocalipse estava perto e etc. E Jesus logo vinha, enfim. E ela era dona de um estabelecimento. Né? Então, na minha resposta na internet, eu tinha colocado assim: olha, o que vale mais? Né? Eu aprender a orar e acumular bênçãos, ou eu não aprender, não acumular e estar totalmente fora de uma visão bíblica? Né? E aí, eu tinha colocado o seguinte: se eu tenho patrimônio, eu consigo ajudar algumas pessoas. Mas e se além do patrimônio, que é o caso dela, né? Eu tiver, porque ela não quer acumular bênçãos, mas é dona de uma empresa, então ela tem um patrimônio, né? E aí, assim, se eu tenho intimidade com Deus, a minha oração é atendida, imagina quanto mais pessoas eu posso ajudar através da minha oração. Pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam de um milagre financeiro, pessoas que precisam realmente de algo sobrenatural na vida delas. E é sobre isso o Ore e Enriqueça, né? É sobre acumular as bênçãos de Deus, né? E quais são as bênçãos de Deus? Em alguns momentos eu tenho dificuldade financeira, Deus vai lá e me ajuda de alguma forma. Em algum momento eu estou doente e milagrosamente, ontem, por exemplo, foi engraçado. Acordei com conjuntivite. E aí quando eu orei e fui tomar banho, eu precisava muito ir trabalhar, né? Eu trabalho em escola. Então eu levantei e tal, tomei banho e assim, orando ainda, né, naquele espírito de oração, coloquei a mão nos olhos, repreendi o mal. E aí, quando eu saí do chuveiro, já não estava mais inchado. E eu fui trabalhar, trabalhei normalmente o dia todo, hoje também, trabalhando normalmente, e não tenho nada nos olhos. Isso é bênção, né? Isso é o milagre de Deus acontecendo. Ah, mas é uma coisa simples, né? Podia ser um cisco ali, né? Caiu durante a noite, o olho inchou por algum motivo, não sei. Só sei que eu orei e as coisas aconteceram da forma como eu precisava que acontecesse. E é isso que eu quero que aconteça na sua vida também. Né? Quer dizer que eu sou especial? Não, e esse livro é para dizer exatamente isso, que você é especial, que você é filha de Deus, que você hoje, né, você vai descobrir que você é imagem e semelhança do Senhor. Então é sobre isso esse livro. Não é sobre você acumular dinheiro, mas é sobre ter intimidade com o Criador. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, com certeza, né? Se eu pedir aí para você, e eu vou pedir, coloca aí nos comentários
o seu testemunho, os milagres que Deus faz na sua vida, mesmo os mais simples, como esse bem simplesinho que eu contei, né? Já aconteceu uma vez de eu ir dar palestra num lugar, e nesse lugar eu estava sem dinheiro. Eu fui dar a palestra, inclusive, porque eu precisava, né, do dinheiro. E aí eu fui dar uma palestra num lugar, eu não tinha dinheiro para comprar nada, assim, eu não tinha dinheiro pro almoço. E aí eu orei, e aí, assim, é normal até, né, que alguém convide o palestrante, né, para comer alguma coisa e tudo mais. Aí durante a oração, eu falava assim, inclusive do refrigerante que eu queria tomar. E aí foi engraçado porque a pessoa foi comigo até o restaurante. Eu fui com muito medo dela não pagar a conta e eu ter que pagar, porque eu não tinha realmente de onde tirar, eu não tinha nem cartões de crédito. E aí, naquele momento, a pessoa, durante ali o almoço, ela deu a entender que ela pagaria, né? Sem eu precisar tocar no assunto, sem nada. E ela pediu o refrigerante que eu queria tomar. E ela pediu assim, eu entendi que ela não tomava. Mas ela fez questão de pedir e colocar na mesa e tal, me honrou, entre aspas, né, como palestrante, mas eu me senti honrado enquanto filho, porque eu tinha pedido a Deus e Deus tinha me atendido. Então esses pequenos milagres que acontecem são importantes nas nossas vidas, né? Coloca aí no comentário qual foi o milagre que Deus deu para você, tá bom? É, Assim a gente pode compartilhar também, né? Eu entender aí já o seu relacionamento com Deus e outras pessoas que entrarem entenderem que é muito melhor você ter um canal aberto direto com o Criador, aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata, aquele que é dono do universo, né? Aquele cujo o mundo é estrado dos seus pés, né? É muito melhor eu ter relacionamento diretamente com ele do que depender de determinadas coisas do mundo, de determinadas pessoas no mundo, né? Então, hoje, aula 3 aí, né? Aula 3, capítulo 3, você é amado. Eu vou aumentar aqui, né? Você já está acompanhando, já sabe que eu preciso aumentar para ler. E nós vamos lá para o capítulo 3. Olha que interessante, né? Você é amado já foi, desculpa. Você é imagem e semelhança de Deus. Então nós vimos lá que você é amado, e nós vamos ver agora que você é imagem e semelhança de Deus. Isso que é interessante, né? A gente acha que todo mundo é imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus criou Adão e nós seríamos aí os descendentes de Adão. E só que quando a gente vai olhando, a gente vai vendo que em alguns casos parece que existe uma ramificação dentro da família e a imagem e semelhança segue uma ramificação enquanto a outra vai se perdendo. Né? É isso que a gente vai ver hoje aqui. Ó. É importante ler a Bíblia regularmente. Não adianta ser um estudioso, um religioso, mas em amor. Não adianta ser um estudioso, um religioso, mas em amor. Como quem lê a história da pessoa amada. Entenda aí. Eu vou reescrever isso, né? Tem algumas coisas aqui que eu estou revisando no meu livro, vai sair aí a segunda edição. Algumas coisas vão mudar. Às vezes eu leio e quando eu leio em voz alta parece que não, mas eu sei o que eu escrevi. Então estou explicando e à medida que eu estou explicando, eu já estou reescrevendo aí a segunda edição. Lembrando que se você quiser o livro, basta fazer um Pix de qualquer valor, de preferência os centavos da sua conta. Tá bom? Quando eu digo qualquer valor, tipo um centavo, 2 centavos, e eu manda para mim no WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo, e eu mando para você o livro em PDF para você ler no computador, como nós estamos lendo, ou ler no celular, tá bom? Então, no capítulo anterior, comecei falando que todas as coisas de Deus estão reservadas aos que o amam. Quando nos interessamos por alguém, queremos saber mais sobre a pessoa. Queremos saber daquilo que ela gosta, da sua história de vida e quais seus propósitos futuros. Assim podemos agradar essa pessoa em troca do amor que ela nos dá. Aqui, quando a gente pensa, né? De repente eu me interessei, por exemplo, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Me interessei pela minha esposa. O que acontece antes de eu namorar com ela?
Eu fui lá e eu quis me interessar então pelas coisas da vida dela, a história de vida que ela tinha, afinal de contas, do que ela gosta e do que ela não gosta. Por quê? Porque como a pessoa que é ali um pretendente, o que a gente faz? A gente vê o que a pessoa não gosta e tenta, né? Bom, ela não gosta disso, então não vou fazer, né? Ela não gosta daquilo, então não vou fazer. E ver o que ela gosta. Ah, ela gosta de flores, então vou dar flores. Ela gosta de chocolate, ela gosta de sair, para onde que ela gosta de ir, aonde que ela costuma estar, né? Quem são os amigos? E isso porque a gente costuma fazer esse tipo de coisa. Talvez eu use a expressão errada, mas é por interesse. Afinal de contas, né, você tem o interesse de passar aí o resto da vida com aquela pessoa. Então, como é que eu vou passar o resto da vida com uma pessoa que eu não conheço? Eu preciso conhecer. E aí, quando eu vou para a Bíblia, quando Cristo me aceita e eu o reconheço como Senhor e Salvador, então a partir daí eu quero saber a história dele, né? Afinal de contas, ele é o noivo, né? Eu preciso saber, né, a história dele, por que ele veio, quais eram as situações, né, pelas quais ele passou que ele não gosta, né, e coisas que nós fizemos já como humanidade que ele não gosta, e quais são as coisas que ele gosta e quais são as coisas futuras. Por que eu preciso saber? Porque se ele tem um plano no futuro, eu quero fazer parte desse plano. Então, será que eu consigo, entre aspas, aí, me adaptar para ajudar nesse plano? Né? Então é sobre isso, né? De forma bem humana falando aqui, não estou falando nada espiritual, não. De forma bem humana. Quando eu vou lá e reconheço a história da pessoa, né? Entendo o que ela passou e vejo onde ela está, né? Em que posição ali nós estamos. E se essa pessoa se encaixa no meu futuro, então eu consigo me adaptar a essa pessoa para levar isso futuro à frente, né? Consigo. Então a gente consegue namorar. Né? E aí Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, a igreja precisa conhecer a história, a igreja precisa entender os planos de Deus e saber qual é o futuro. E nós, enquanto pessoas, eu vou falar disso mais tarde também, mas já quero adiantar, costumamos dizer assim: eu sou a igreja. É verdade, eu sou a igreja se eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja. Se eu tô fora, eu não sou igreja. Por quê? Porque a igreja naturalmente é um conjunto de pessoas que busca influenciar o meio que vive. Né? É o caso da onde surgiu a palavra eclésia, né? A eclésia era um grupo de pessoas, né, romanos, que chegavam numa vila antes dos romanos chegarem, e ali ela ia estabelecendo um padrão de vida romano. E esse padrão de vida romano, as pessoas iam olhando e iam interagindo, iam sendo influenciadas. Quando Roma chegava naquele local para impor algumas coisas, as pessoas já estavam mais ou menos acostumadas a viver daquela forma, porque elas já tinham sido influenciadas positivamente para que Roma, quando chegasse, conseguisse estabelecer ali o reino deles. E a igreja, Paulo compara a nós cristãos a essa igreja, um grupo de pessoas que chega num lugar, evangeliza ali, demonstra com a própria vida, né, um estilo de vida diferente, atrai ali algumas pessoas e influencia naquele local. Quando o cristianismo chega, no caso era o Paulo, né, quem chegava, Paulo chega ali e as pessoas já estão acostumadas com aquelas ideias, né? Se você for ler com bastante calma ali o Novo Testamento, você vai ver que Priscila e Áquila, eles saíam da onde eles estavam, iam para uma outra cidade, abriam a casa para receber as pessoas e ali eles iam evangelizando. Quando Paulo chegava, já existia uma comunidade ali acontecendo. Então, a gente vê que inclusive esse aí é o propósito das células da igreja, né? Mas o principal disso que eu quero dizer é o seguinte, que quando você diz assim, quando um pastor diz você é a igreja, ele está dizendo que você é parte da igreja, que quando você chega num local, a igreja está sendo representada por você lá.
e que você é a igreja, você é o templo. Mas se você não está junto com as outras pessoas, você é só uma pessoa perdida. Você só é igreja se você está conectado com outras pessoas. Eu não vou em nenhuma denominação, mas você está conectado com outras pessoas, você visita, você faz parte ali de uma comunidade de alguma forma, você, além de visitar, você está junto com outros cristãos. Senão, você não é igreja, tá bom? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto a gente vai seguindo aqui, tá bom? Mas se você tiver dúvidas sobre isso, coloca aí nos comentários, tá? Eu vou responder para você. Cuidado para não confundir. Eu estou dando um exemplo de um amor manifestado pelo homem natural, pois é natural do ser humano querer agradar e por isso conhecer a pessoa. Né? Então nós temos que agradar a Deus. Nada do que nós fizermos vai conseguir agradar a Deus. Absolutamente nada. Nada do que a gente faz vai fazer com que Deus nos ame mais. Nada do que a gente faça vai fazer com que Deus ame menos. Por quê? Porque você já foi escolhido, você foi vivificado. Então, Jesus te aceitou, você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. A partir daí, tudo que você fizer nunca será suficiente para agradar o Pai. Tudo que você fizer nunca será suficiente para desagradá-lo. Por quê? Porque quando ele olhava para você antes, ele via um cara chamado Adão. E quando ele olha para você hoje, ele vê Jesus Cristo. Então, ele não vê você da forma humana como a gente costuma imaginar. Tá bom? Então, quando você comete um erro, ele olha para você e ele olha Cristo, e Cristo é suficiente para cobrir esse erro. Aí você pensa assim: mas aí se eu pecar eu não preciso pedir perdão? Você, quando pensa nessas questões, você já demonstra seu coração. Seu coração é cristão? Porque se você pensa assim: então eu posso fazer o que eu quiser que não tem consequência, ao pensar assim, você já demonstra que talvez não tenha sido salvo. Talvez não ame Deus sobre todas as coisas. Então, dá uma olhadinha aí no coração, dependendo da pergunta que apareceu aí na sua mente. Continuando. A Bíblia contém tudo a respeito de Deus. As coisas que o agradam, a história de vida dele e os propósitos que ele tem para o futuro. Para o nosso futuro. Né? Deus está acima do tempo, né? Então, para o nosso futuro. Ainda que a Bíblia seja escrita de forma geral e genérica, o Espírito Santo vai revelar aos leitores salvos, no momento da leitura, os seus múltiplos propósitos para a sua vida particular. Então, na letra, né, no Logos, quando você está lendo ali o que foi escrito, tem que lembrar que a Bíblia foi escrita por mais de 1.500 autores. Todos esses autores, a maioria não se conheceram, né, eles não cruzaram um com o outro, tirando ali em Atos dos Apóstolos, aonde você vê os apóstolos se conversando. E você vê que na maioria das coisas, as coisas acontecem sem que a pessoa que está escrevendo saiba que vai combinar com outro texto. Então, assim, é muito comum você perceber que a própria Bíblia já é um milagre. Né? Ela parte lá do fundo, né, lá no começo, de uma série de questões e você não vê Cristo aparecendo. E aí, quando Cristo é revelado, você volta a ler e aí você percebe Cristo em todas as páginas. Então, é muito, muito interessante essas questões. Né? Você vê que pessoas que não se conheceram, não se viram, escreveram sobre a mesma pessoa. Então, realmente, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Né? Realmente foi escrito por homens, mas houve a mão de Deus ali acompanhando cada história. Então, ainda que ela não seja escrita, ainda que ela seja escrita de forma geral e genérica, quando você está lendo, o logos às vezes deixa de ser logos e passa a ser rema, que é a palavra revelada. O que é a palavra revelada? Quando você está lendo, parece que ela se destaca de uma forma muito diferente. E aí você entende que aquela passagem é com você. E se aquela passagem é com você, ela vai se cumprir.
Então, naquele momento, é o momento de você pedir perdão a Deus, muitas vezes. É o momento de você agradecer, porque Deus já te deu a vitória em alguma situação. Então, naquele momento de leitura, Deus vai revelar de forma particular algo que é propósito na sua vida. Veja que eu usei aí os múltiplos propósitos para a vida em particular. Por que múltiplos propósitos? Porque Deus, ele trabalha com gerações. Então, a gente vai ver lá, né, que uma promessa é feita para Abraão e essa promessa vai se cumprir muitas gerações depois, né? Então, Deus trabalha com gerações. Muitas vezes Deus fala alguma coisa para mim e eu sei que não é para mim, né? Quando eu estou lendo a Bíblia lá, alguma passagem se destaca e eu falo, eu queria estar vivo para ver meu neto, meu bisneto fazer isso, porque eu sei que não é para mim, né? Então tem coisas que você sabe e tem coisas que você não sabe. Tem coisas que realmente é o momento que você está vivendo, é uma situação ou é algo que você precisa se preparar porque está vindo, né? E aí Deus já te avisa com antecedência, tá bom? Então é importante nós sabermos isso, né? É possível ouvir ao Espírito Santo de forma audível. É verdade, tá? Já passei por uma situação assim, aonde eu era vítima. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu passou um ônibus e eu atravessei atrás do ônibus. Só que estava descendo um carro. Esse carro é até de uma pessoa aqui em Bragança era conhecida, né? Eu moro em Bragança Paulista e aqui na cidade era conhecida. E quando eu tô passando, o carro freia. E assim, ele parou muito próximo de mim. Eu lembro que naquele momento eu olhei o carro face a face, assim, né? Tava muito perto. E a minha mãe já saiu correndo, que a minha mãe já tinha entendido que era comigo. A vizinha saiu correndo porque falou é o Érico e saiu correndo e todo mundo veio para ver se tinha acontecido alguma coisa ou não. Naquele dia eu senti uma coisa que eu já senti outras vezes depois, né? Mas naquele dia eu senti que era para ter acabado ali e Deus me poupou. E aí, conversando com aquela pessoa, anos depois, porque a vida, né? 2 ou 3 anos depois, a vida me colocou junto com essa pessoa em outra situação. E aí a pessoa me contou o seguinte, né? O homem que estava dirigindo o carro, que ele estava descendo a rua e ele ouviu alguém sentado atrás do carro dele e falou para ele: para o carro. E foi algo assim tão sobrenatural ele ter ouvido para o carro que ele freou com toda a força que ele pôde frear, sem pensar em nada. E me salvou, né? Então assim, era um cristão e eu senti que eu morreria naquele dia e que Deus me poupou por algum motivo. Então foi a minha primeira grande experiência com Deus, foi ali, né? Talvez tenha tido outra anterior, mas não que marcou a minha vida, né? Talvez tenha tido alguma outra anterior que algum parente vai contar, que alguém vai falar, mas que realmente foi algo assim muito próximo de mim, né? E do qual eu tenho lembrança e que eu tive a oportunidade de ouvir da boca da pessoa a história, foi ali. Então, assim, é importante que você saiba que, apesar de tudo, Deus pode sim falar de forma audível. Mas é muito fácil que um demônio se passe por anjo de luz, né? Eu coloquei um 12 aqui, só ir até o final da página, né? Você vai ver onde é que está escrito aquilo que eu escrevi, né? Que vai falar que os demônios se transformam aí, né? Se passam por anjo de luz. Ao conhecermos a Bíblia e ao adquirirmos maior a intimidade com Deus, podemos discernir melhor as vozes ao nosso redor. Então você tem a voz do mundo, o tempo todo ali gritando, né? Você tem as mídias o tempo todo gritando. Você tem o demônio o tempo todo gritando, mandando setas na sua mente.
e você tem os anjos querendo entregar para você aquilo que Deus tem para você. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você adquire intimidade com Deus, quanto mais você ora, mais você vai conseguir reconhecer essas vozes. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor, né? Ela tá lá na Bíblia, essa passagem também. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. E é por isso que você tem que estar atento, né? Em alguns casos, como aconteceu comigo, né? O homem cristão ouviu a voz audível do Senhor, parou o carro sem pensar, né? Freia, né? Para o carro e ele freou. Conhecendo ao Senhor, é mais fácil entender o que Deus tem para fazer com nossa vida. Entendemos os propósitos de Deus para o mundo e para os filhos. Ao conhecer as Escrituras Sagradas, vamos ganhando intimidade com nosso Deus. O Espírito Santo trará nova luz sobre versículos que muitas vezes líamos e entendíamos de uma forma, mas agora toma um novo significado porque estamos debaixo da unção de Deus. A unção, né, eu já disse em aulas passadas aí, por que a gente usa essa palavra unção de Deus. Então por isso que eu falo, né, se você começou nesse vídeo, volta lá na aula 1, faça aula a aula, porque vai fazer diferença para você. Ao perceber que Deus falou conosco através da leitura, precisamos aplicar a fé. Outro dom que Deus já nos deu e está à nossa disposição. Precisamos colocar em prática e agir. Deus libera coisas novas todos os dias em nossas vidas. Entenda o seguinte: se você leu, tem um dom de Deus, né, um presente que Deus te dá, que é o dom da fé. É diferente daquele pedacinho de fé que o Espírito Santo entrega a cada um. Todos nós temos fé, né? Então todos nós buscamos a Deus. Tem duas passagens na Bíblia que mostram isso de forma bem clara, né? A primeira é que as leis de Deus foram estampadas aí no nosso coração, foram gravadas no nosso coração. O que isso significa? Se você deixar todas as pessoas, bebês, numa ilha deserta, quando você voltar e eles já forem adultos, eles vão saber o que é certo e o que é errado. Eles vão ter criado esse conceito de certo e errado. Por quê? Porque já está escrito no coração do homem o que é correto e o que não é correto, e aquilo que Deus aprova, o que Deus não aprova. Tá? Isso já está lá gravado. Outra coisa, que eles vão ter criado uma religião. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele distribui a todas as pessoas um pouquinho de fé. Então a pessoa já nasce com fé. Mas essa fé que é dom de Deus, que é dado apenas para os cristãos, é uma fé sobrenatural. Ela não é uma fé normal, né? Então você vê, por exemplo, pessoas que são ateus, que acreditam no Big Bang, que acreditam na teoria do. Esqueci o nome da teoria. Da evolução. Eu ia falar do desenvolvimento. Da teoria da evolução. Enfim. E aí essas pessoas, elas praticam fé. Por quê? Porque a teoria da evolução, ela é uma teoria baseada em evidências e não baseada em laboratório, né? Ela não consegue ser reproduzida ali, né? Mas as evidências são suficientes. Para alguns casos, as evidências são suficientes e a comunidade científica não aceita. Para este caso específico, as evidências não são suficientes, mas ainda assim a comunidade científica aceita. Então, a gente percebe aí que existem alguns critérios, claro, né, que ao longo do tempo também isso foi sendo desenvolvido de forma melhor, mas que quando o livro lá nasceu, quando a ideia nasceu do Darwin, as pessoas acataram, sem pensar muito a respeito. Né? O Big Bang também, né, as pessoas acatam, mas se você for mais a fundo, pensar como ser individual, você vai ver que você não tem como sozinho chegar nessa ideia do Big Bang.
Então, o que eu quero dizer eu sozinho, né? Se eu sentar e eu pensar a respeito do Big Bang, vai dizer assim, é que eu sei que o espaço está expandindo. Mas espera aí, como é que eu sei? Eu sei porque alguém me contou. Né? Eu sei que a Terra é redonda, eu sei porque alguém me contou. Eu sei que se a gente for voltando, então, né, a gente sabe a fotografia de como nós estamos no espaço, e a gente vai voltando, a gente vai chegar num único ponto. E esse ponto aí era um ponto de energia extremamente densa que explodiu e deu origem a tudo. Mas como é que eu sei disso? Porque alguém me contou. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de fé, porque alguém me contou e eu acreditei. E aí isso é parte da minha fé natural. E não estou dizendo que está certo, que está errado, não, só estou mostrando para você como é que a fé natural acontece. Mas tem a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é o seguinte, é a questão da experiência, né? Então, eu sei que, por exemplo, né, eu vou comer uma banana, por exemplo, né? Como é que eu explico para alguém que nunca comeu bananas qual é o gosto da banana? Não dá, por quê? Porque é um ato de experiência, né? Eu tenho que pegar a banana, comer, sentir o gosto para entender o gosto. A mesma coisa acontece com essa fé que é dom de Deus. Essa fé que é dom de Deus, ela é exatamente da mesma forma. Como é que eu sei que Deus existe? Pela minha experiência com Ele. Como é que eu sei que Ele me escolheu? Porque foi Ele que foi lá e botou o dedinho em mim. Se eu não tivesse, se Deus não tivesse tocado em mim antes e o meu espírito tivesse vivificado, como é que eu teria aceitado Cristo como Senhor e Salvador? Não teria. Então, assim, durante muitos anos, pessoas pregaram para mim e eu simplesmente não cria. E num determinado ponto houve uma experiência, então eu reconheci Cristo como Senhor e Salvador, e a partir dessa experiência, então eu entendi que Deus existia, e a partir desse entendimento, eu percebi, então, quando eu li a Bíblia, era diferente do que eu lia antes. A Bíblia havia mudado. Aquilo que eu lia já não era mais a mesma coisa. E a partir disso, a gente tem uma fé sobrenatural. Quando eu leio a Bíblia, né, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu ouço da palavra de Deus, dentro de mim cresce uma fé que é diferente daquela fé natural que eu acabei de explicar. Então, nós devemos estar à disposição de Deus para que Ele traga todo o sucesso que nos é proposto. Veja bem, quando eu falo em sucesso, cada pessoa vai ter uma ideia de sucesso. Mas sucesso é cumprir aquilo que Deus tem para você. Então, vamos supor que o que Deus tem para você é criar muitos filhos e colocar esses filhos ao serviço de Deus, né? Os seus filhos vão se tornar evangelistas, pregadores, vão fazer parte aí dos grupos de teatro da igreja, do grupo de música da igreja, enfim, tudo isso também faz parte daquilo que Deus propõe para você. Aí você fala, nossa, mas eu passei muita dificuldade, eu passei muita coisa, mas meus filhos estão criados e eles estão servindo ao Senhor. Então, esse é o sucesso que Deus propôs para você, então sinta-se bem-sucedido. Sinta-se bem-sucedida. Então, nós precisamos entender que Deus trabalha com gerações. Às vezes, um pastor ou uma palavra revelou que você vai ser muito rico e próspero, e aí de repente você olha em volta e talvez não vá dar tempo de você ser muito rico e próspero. Saiba que isso na geração futura vai acontecer. Por quê? Porque Deus prometeu para você, ele vai cumprir, talvez não na sua vida. Entende? Porque a sua vida ela é contínua na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então a sua vida é contínua, tá bom? É nesse sentido aí que a gente vai entender que Deus trabalha com gerações, né? Ele não trabalha só no individual, mas trabalha no individual também. Nós devemos estar à disposição de Deus para que Ele traga todo o sucesso que nos é proposto.
Veja que eu usei, aqui deveria estar em maiúsculo, né? Para que ele traga. Por quê? Porque o sucesso que nós buscamos é um sucesso humano. E não é o sucesso humano que vai permanecer. Então eu preciso pedir que Deus traga aquilo que vai permanecer. Então é Ele quem traz. Ele é que me trouxe a salvação. Eu reconheci Ele como Senhor e Salvador. Ele derramou amor sobre mim. Então agora eu posso amar de volta sobre todas as coisas, além de todo o meu entendimento. Ele é que vai me trazer uma proposta de sucesso. E essa proposta, então, eu vou cumprir. Então, é sempre ele quem traz, né? Por isso que o cristianismo não é uma religião, né? Quando a gente fala que o cristianismo não é uma religião, algumas pessoas ficam meio perdidas com isso, né? Ah, então é uma filosofia de vida? Não, o cristianismo é muito mais do que isso, né? O cristianismo é você ser separado e reinar em vida com Cristo. É muito diferente de uma religião. Por quê? Porque na religião você precisa alcançar patamares. Então, na religião você ora mais, na religião, se você ora mais, você ganha mais. Se você ganha mais, você investe mais. Se você investe mais, você é mais iluminado. Se você é mais iluminado, você vai alcançar um patamar maior e até chegar num status de semideus. Né? É o que acontece nas outras religiões também, né? Eu preciso fazer coisas para agradar a Deus. E no cristianismo não. No cristianismo, ele vendo que nós não conseguiríamos fazer nada com a lei que ele nos deu, nós não conseguimos cumpri-la, né? Então ele mandou alguém que consegue cumprir, nos comprou de volta com preço de sangue, nos colocou assentados à direita de Deus junto com Cristo, e a partir daí nós reinamos em vida. É algo fantástico e tudo parte do Senhor para nós. Então, é Ele quem nos dá. Às vezes eu vejo uma casa diferente, ou às vezes eu vejo um carro diferente, às vezes eu vejo uma situação de vida diferente, e eu penso assim: Senhor, se o Senhor me der, eu quero. Porque se Ele não der, eu também não quero. Entendeu? Mas se Ele me der, eu quero. Aí as coisas acontecem. Eu fui ver uma moto usada para comprar e eu já tinha olhado uma outra moto, já tinha pensado antes, muito tempo atrás, eu já tinha pensado, se o senhor me der, eu quero. E aí eu tava olhando a moto usada e tal, perguntando o preço e tudo mais. E o vendedor, por algum motivo, chegou para mim e falou assim: Olha, eu tenho uma moto aqui, senta nela primeiro. Aí eu fui lá, sentei nela e tal. Já era uma moto que eu queria. Na hora que eu sentei na moto, eu falei: Senhor, se o senhor me der, se o senhor me der, eu compro, eu me viro, eu dou um jeito. Aí eu falei para ele, pro moço, assim, eu falei: Olha, eu não sei se eu consigo pagar, né? Precisa haver financiamento, essas coisas e tal. E o moço já tava já com a papelada pronta, eu assinei, saí de lá com a moto. Então assim, e não era usada, era nova, né? Por praticamente quase o preço da usada. Então, me serviu para os propósitos que vão vir ainda. Né? A gente acha assim, é um bem material, não vou usar para Deus. Não, ela já me serviu para os propósitos que seriam. Né? Então hoje eu uso ela para trabalhar, eu uso ela para outras coisas e ela serve ao propósito de Deus todos os dias. Então é nesse sentido que eu digo para você, né? Às vezes não é o propósito de Deus para sua vida. Mas às vezes tem algumas coisas que você queria ter e que dá para ser parte do propósito de Deus, e Deus ele vai lá, então pega aquilo e encaixa no propósito dele para você. A gente vai ver isso mais para frente. Mas Deus não quer que você seja, como é que eu vou dizer, aquela pessoa que sempre pensa que não adianta pedir, porque você nasceu para ter essa vida mesmo, que é tudo desse jeito mesmo. Não, ele quer trabalhar junto com você. Né? Ele quer mostrar para você que ele existe. E uma forma de mostrar para você que existe é esses pequenos mimos que para ele não é nada diante da imensidão da eternidade aonde ele habita, né? Então, ele habita
Olha que interessante, ele habita a imensidão da eternidade e ele para um tempinho para olhar para você individualmente e falar: peraí, na sua vida, você está querendo uma coisinha a mais? Deixa eu ver se eu consigo encaixar no meu plano aqui. Consigo. Toma aí a coisinha a mais. Ele te dá uma coisinha a mais. É muito interessante, é muito interessante. Só quem tem experiências com Deus para te contar, viu? Devemos respeitar aquelas pequenas vontades que nascem dentro de nós e que muitas vezes passam desapercebidas, mas que são a voz de Deus querendo realizar grandes coisas e impactar multidões e gerações através da sua vida. Um exemplo, né? Quando eu fui lá comprar essa moto, eu não fui comprar a moto, eu fui ver uma moto usada. E essa moto usada eu já tinha a foto da moto. Então eu só fui passar lá para ver se realmente a foto combinava com o que estava lá, né? Enfim, e era numa concessionária que possuía moto zero também. Então eu já fui lá para isso. Só que dentro do meu coração é, tinha uma vontade de ver a moto pessoalmente. Né? E aí foi isso, essa pequena vontade eu podia ter deixado para lá, já tinha a foto da moto na mão, já tinha mais ou menos o valor que seria, podia ter deixado para lá e ter ido fazer outra coisa. Mas ao responder a essa pequena vontadezinha que nasceu no meu coração de ver a moto pessoalmente, eu saí de lá com uma moto melhor, zero, dentro das possibilidades que eu tinha para pagar. Então é isso que é importante. Você respeitar essas pequenas vontadezinhas. Tem um pastor, por exemplo, que conta que a igreja precisava de algo novo, né? É um pastor lá de Goiânia. Se eu não me engano, foi o pastor Aloysio que contou. E aí o pastor Aloysio contou o seguinte, que ele sentiu vontade de comer pastel de manhã. Olha que bobagem, né? Ele podia ter falado assim, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, não vou. Mas essa vontadezinha ali de comer pastel, que ele chegava até a sentir o gosto do pastel na boca, ele foi. Quando chegou na barraca de pastel, um homem que estava sentado olhou para ele e falou assim: o senhor não é o pastor Aloysio? Ele falou: sou. Ele falou: o senhor não é da igreja tal? Ele falou: sou. Ele falou: sabe o que é? Eu tenho uma rádio e eu estou vendendo. E aí ele entendeu que a rádio era essa coisa nova que ia chegar para a igreja. E ele falou assim: ah, quanto que é? Aí o moço falou o preço, ele falou: não tenho. E eles começaram a negociar preço, negociaram um valor que ele também não tinha. Ele foi lá e propôs para a igreja a compra. A igreja fez ali uma arrecadação, fez alguns sacrifícios ali, alguns bazares, enfim, levantou o valor para a compra. E hoje é a Rádio Vinha, né? Então, se você procurar lá, Rádio Vinha, é a rádio. E aí, até hoje, a rádio existe, funciona, tá bem, né? É um empreendimento da igreja que leva o evangelho a milhões de pessoas. Então, partiu da vontade de comer um pastel. Essas pequenas vontades precisam ser respeitadas, né? Se eu tô com muita vontade de fazer alguma coisa, eu preciso fazer, né? Se eu tô ali, o meu coração, às vezes aconteceu isso comigo também uma vez que eu precisava de dinheiro e eu saí pela cidade vendendo algumas coisas de porta em porta. Na época eu estava querendo iniciar um jornal, né? E estava vendendo a publicidade do jornal. E de repente estava eu e minha esposa ficou muito chateada comigo naquele dia, porque eu senti no meu coração que eu devia voltar para casa urgente, sabe? Uma urgência de voltar para casa, o meu coração gritando. Eu entrei no carro e vim embora para casa. Cheguei na minha casa, não era onde eu moro hoje, era num outro lugar. Cheguei na minha casa, o telefone estava tocando. Eu atendi, era um pedido de palestra. Então, assim, eu consegui o dinheiro do mês com uma palestra e eu tava de porta em porta implorando para Deus me abençoar de alguma forma. E aquela vontade que eu senti de voltar para casa, eu poderia ter pensado, talvez a minha esposa tenha pensado, né, que seria preguiça ou vergonha ou qualquer coisa assim. E na verdade era Deus me chamando lá em casa, porque a bênção seria no telefone, né? Na época, o meu celular era pequenininho, assim, daquele de abrir e fechar, não era smartphone, não era nada disso. E aí é, o meu telefone de divulgação era o fixo, né? Era o telefone do escritório. Então as pessoas ligavam lá na minha casa onde tinha um home office e eu atendi lá.
Então você vê que essas pequenas vontades é que vão te mostrar para onde você deve ir, tá bom? Então, vamos falar da Bíblia, né? É o caso de Abraão, Isaac e de Israel, né? Jacó que se tornou Israel depois, né? Esses três homens eram casados com mulheres que não podiam ter filhos, mas nasceu no coração deles o desejo de gerar descendência. Gente, o grande segredo de qualquer coisa que você vá fazer na vida é o desejo de gerar alguma coisa. Tá bom? Se você quer, né, o querer é o grande segredo. Né? Se você fala assim, é, eu quero ir para Disney. Não, você quer com todas as células do seu corpo, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu corpo. Você quer ir? Então, não sei se eu quero ir, hein? Porque eu tenho coisas para pagar, eu tenho coisa para fazer, eu não posso faltar no serviço, eu tenho, sei lá, eu tenho um pouco de medo de chegar lá e não falar inglês, enfim. Então eu não quero. Né? Então aí você não tem esse desejo de gerar. Gerar é algo dolorido, né? É algo que vai ter que modificar coisas, né? Pensa na geração do filho, né? No caso deles que queriam gerar descendência, né? Imagina o corpo da mulher ali, né? Quer dizer, é algo trabalhoso, né? Tem todo um trabalho de Deus ali para aquilo acontecer e depois tem a dor do parto. Então, tem o desenvolvimento é dolorido, não é fácil, né? Mas se você quer, o querer é o grande segredo de qualquer coisa que você queira alcançar na vida. E aqui nasceu no coração deles o desejo de gerar descendência. Quando ouviram o propósito de Deus que Deus tinha para eles, eles ficaram, imagina, eu quero gerar descendência, né? O propósito de Deus é esse para minha vida, mas a minha esposa não pode gerar, né? O caso dos três aqui, né? Como é que eu faço? Bem, vamos falar um pouco dos propósitos de Deus. Deus tinha o propósito de se relacionar com o homem, talvez se o homem não tivesse pecado. Hoje, talvez se o homem não tivesse pecado, hoje poderíamos ter a quadrindade. O quarto elemento da triunidade de Deus seria a própria humanidade, né? Ouso dizer que talvez isso fosse possível com base no amor com o qual Deus nos amou. A humanidade seria a representação de Deus na Terra. A humanidade seria como um só homem e se moveria como Deus, falaria como Deus e teria intimidade com Deus. Então, você imagina, né? Essa multidão de pessoas, 7, 8 bilhões de pessoas, agindo como um só homem, falando como Deus fala, movendo-se como Deus se move, tendo intimidade com Deus. Como é que a Terra não seria um local de milagres, né? Seria realmente um ponto assim onde Deus se manifestaria o tempo todo, né? Por favor, não pare de ler agora, juro que não estou sendo herege. Apenas estou pensando na possibilidade daquilo que teria acontecido se Adão não tivesse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que Adão pecou, foi expulso do Éden debaixo de maldição. Então, vamos ler lá em Gênesis 3, 17 até 19. E ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus amou tanto a Adão e a Eva que os expulsou do jardim do Éden por amor, já que, se permanecessem no paraíso, poderiam comer do fruto da vida eterna e serem eternamente pecadores e sem salvação. Isso aí está lá em Gênesis 3, 22. Deus já tinha um propósito, mas a partir daqui, para que o seu propósito fosse realizado, Deus quis escolher um povo,
escolheu com base na sua imagem e semelhança, nos que andavam com ele e de alguma forma buscavam intimidade com ele. Adão foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Seu filho chamado Sete era a imagem e semelhança de Adão. E cada pai gerou seu filho à sua imagem e semelhança. Adão gerou a Sete, que gerou a Enos. Olha só que interessante, né? De Adão saiu o Abel e o Caim. O Abel tinha a imagem e semelhança de Deus, mas Caim não tinha. Caim mata Abel e foge. Deus coloca nele um sinal para que ele não seja morto, né? E aí ele foge. E aí nós temos um outro filho de Adão que nasce com imagem e semelhança de Deus, que é Sete. Veja só que interessante. Sete era a imagem e semelhança de Adão, e cada pai gerou um filho à sua imagem e semelhança. Adão gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou a Cainã, que gerou a Maalalel, que gerou a Jared, que gerou Enoque, que gerou a Matusalém, que gerou a Lameque, que gerou a Noé. Olha que interessante. Aí você vai falar assim, mas essas outras pessoas geraram outras pessoas também. Pois é, mas dentro dessa linhagem de imagem e semelhança, eles geraram apenas esses, tá? Então, quer ver isso, né, com uma forma mais... É só você ler a Bíblia lá. Eu coloquei aqui, né, o 14 é Gênesis 5. Leia o capítulo todo, você vai entender isso que eu estou te dizendo. Percebeu? Noé ainda era concebido à imagem e semelhança de Deus, e por isso foi escolhido como aquele que daria origem a uma nova criação. Deus não escolheu Noé aleatoriamente e matou todo o resto da humanidade à toa. Deus não era mau e simplesmente quis destruir. Deus não era mau e simplesmente quis destruir tudo, não. Deus tinha um propósito e Noé nasceu debaixo de uma profecia. Olha que interessante essa profecia de Lameque. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja que o trabalho e o sofrimento na terra chegou até Noé. Então em Noé, essa maldição que Deus lança em Adão já é interrompido, porque até Noé não chovia. Então algumas coisas que eram feitas de forma muito sofrida passariam a ser menos sofridas com a vinda da chuva, né? Com isso, então, Deus chamou a Noé e sua família para recomeçar sua criação. Estabeleceu uma aliança com Noé e seus filhos. Está lá em Gênesis 6, 17 e 21. A profecia de Lameque se cumpriu após o dilúvio. Os animais saíram da arca e Deus os abençoou. Olha a bênção que Deus vai dar. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Qual foi a primeira coisa que Noé fez, né? Construiu ali um altar. Tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Aqui a maldição se findou. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então veja como é que a maldição foi retirada, né? Além disso, ele diz uma coisa: o coração do homem é inclinado inteiramente para o mal desde a infância. Então, o que eu posso extrair disso, desse versículo, né? Que eu já comentei isso lá no começo, né? Não importa, meu filho nunca pecou, ele é tão pequenininho, tão bonitinho, mas a natureza dele é pecaminosa. Ele vai pecar em algum momento. Então só existe um jeito,
é eu fazer parte da família de Deus, a qual Deus não amaldiçoa mais. Vamos continuar. Deus amplia sua aliança em Gênesis 9. Vale a pena a leitura, pois estamos debaixo do favor de Deus. Vale ressaltar que o propósito de Deus vai se estabelecendo ao longo das gerações. Se você tiver tempo para ler Gênesis 9 inteiro, tá bom? Vale a pena mesmo. Vale ressaltar que o propósito de Deus vai se estabelecendo ao longo das gerações. Noé gerou a Sem, que gerou a Arfaxade, que gerou a Salá, que gerou a Eber, que gerou a Peleg, que gerou a Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá, que gerou Abraão. Olha que interessante. Por que eu coloquei o Sem aqui? Né? A gente sabe que Noé gerou 3 filhos, né? E os 3 estavam na arca. Um desses 3 chama-se Sem. O filho Sem é o que tem a imagem e semelhança de Deus. A gente, quando lê o texto, a gente percebe que ele é diferente dos outros 2. A partir dele, eu fui fazendo aqui a genealogia que ele gerou, e ele gera Abrão, né? Agora chegamos na história de Abraão. Abrão foi um homem escolhido por Deus por ser pai de uma nação, para ser pai de uma nação e cumprir o propósito, relacionar-se com a humanidade. Mas essa escolha não se deu à toa. Como podemos ver pela linhagem familiar, Abraão era imagem e semelhança de Deus. Todos os homens citados na linhagem geraram filhos e filhas, porém apenas um era imagem e semelhança de seu pai, e portanto imagem e semelhança do próprio Deus. Veja que Abraão era imagem e semelhança de Terá. Terá era imagem e semelhança de Naor. E assim por diante até Adão, que era imagem e semelhança de Deus. Como um era imagem e semelhança do outro, a gente percebe que se a gente voltar a linhagem toda, todos eles eram imagens e semelhanças de Deus. Abrão era casado com Sarai, e Sarai era estéril. Olha que coincidência. Não podia ter filhos, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Ele seria pai de uma grande nação. Quando você vai vendo esses numerozinhos aqui, né, ó, já sabe, né, que chegou no final da página, tem as referências aí para você olhar, tá bom? Então, Abrão era casado com Sarai, ela não podia ter filhos, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Mais tarde, para desespero de Abrão, Deus muda seu nome para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara e diz para ele o seguinte, ó: Abraão será pai de muitas nações. Pensa na loucura que é você ter certeza absoluta que humanamente, biologicamente, cientificamente, você não consegue fazer aquilo que Deus propõe para você. Lembra que a gente falou sobre a unção de Deus, né? No começo lá, que o Espírito Santo capacita? Se for algo externo, o Espírito Santo capacita. Se for algo interno, Deus vai te dar a bênção com milagre. Fique em paz. De Abraão e Sara, pela bênção de Deus, nasceu Isaac. Olha que legal, Isaac possuía em si a promessa de Deus feita a seu pai, Abraão. Então, olha só, Abraão não viu uma multidão filhos dele, mas ele sabia que através do Isaac, Deus ia cumprir a promessa. Só que, né? Vamos lá. Isaac possuía em si a promessa de Deus feita a seu pai Abraão. Ser pai de muitas nações significava que Isaac teria filhos, porém Isaac se casou com Rebeca, que era estéril. Ela não podia ter filhos, né? Isaac orou e Deus atendeu a seu pedido. E Rebeca engravidou de 2 nações, Esaú e Jacó. Aqui eu quero dizer o seguinte, ó, Isaac fez algo importantíssimo. Isaac fez o quê? Vou deixar você ler. Isaac orou. E aí, Isaac, se ele não tivesse orado, Deus teria feito? Talvez tivesse feito, porque prometeu para Abraão. Se Abraão não tivesse orado, Deus teria feito? Talvez tivesse feito.
porque era planos de Deus fazer. Mas Deus poderia trabalhar de outras maneiras. Então, quando Isaac percebe que talvez ele não esteja no plano de Deus, quando Isaac percebe, isso já aconteceu comigo também e talvez tenha acontecido com você. Em algum momento você para e pensa assim: olha, tudo está caminhando para uma coisa e a minha vida é dessa forma. Talvez eu não esteja no plano, eu preciso estar no plano. Isaac orou. E Deus falou assim: peraí, tô deixando alguma coisa de fora. Colocou na vida dele o que era necessário. E o plano de Deus se concretiza e o plano de Isaac também se concretizam, porque ambos os planos estão juntos. Ambos querem ir para o mesmo lugar. Né? Quando a gente fala em andar com Deus, não é você andar e Deus está correndo atrás de você. Não, é vocês dois estarem indo para o mesmo lugar. E aqui foi o que aconteceu com Isaac. Isaac orou e Deus atendeu o seu pedido. Então, ela engravida, não de uma nação, mas duas. Só aqui já estava resolvido o problema de Abraão ser o pai de muitas nações. Já tinha duas, né? Jacó se apaixonou por Raquel. E adivinha? Jacó se apaixona por Raquel e Raquel é estéril. Mesmo assim, né, Jacó teve filhos com Lia, Zilpa, Bilá e Raquel. Raquel deu à luz. Então, Jacó teve vários filhos, certo? Mas olha só como com Raquel foi diferente. Ó. Raquel deu à luz a José, o José do Egito. E mais tarde, não do Egito, né? O José que foi para o Egito, preparou lá uma situação onde lá no Egito é interessante, né? Porque o povo de Israel corria o risco de morrer de fome. Né? E quem era o povo de Israel? Era a família de Jacó. Praticamente todo o povo de Israel era a família toda de Jacó, incluindo Esaú, aquelas pessoas ali. E aí corre-se o risco dessas pessoas morrerem de fome. Então José termina no Egito como sendo um príncipe, e aí toda a família de Jacó é salva e vai para lá, né? Eles se tornam escravos lá com o tempo, mas depois Deus reestabelece a vinda deles de volta. Mas é interessante que se não fosse o José ter sido vendido, ter passado um perrengue que passou, enfim, toda a situação da história dele, essas pessoas teriam morrido e a história de Deus teria acabado ali. Né? Então você vê como Deus guarda essas pessoas, porque ele tem um plano real de futuro para elas. Então, essas pessoas são imagem e semelhança de Deus e ele está ali guardando essas pessoas. Então, Jacó se apaixonou por Raquel. Raquel deu à luz a José. Mais tarde, no futuro, ele dá à luz a Benjamim. Então, Jacó, ao retornar para suas terras no caminho, teve o nome mudado de Jacó para Israel. A gente sabe, né, que ele luta com um anjo, o anjo troca o nome dele. Olha, seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Tá lá em Gênesis 32, de 27 e 28, né? Cadê aqui o 23? Beleza. Veja como o milagre foi grande apenas porque Deus tinha um propósito, do qual hoje você faz parte. 3 mulheres que não podiam ter filhos foram abençoadas e tiveram suas vidas mudadas e o desejo de seu coração foi realizado. Porque essas mulheres queriam ter filhos, elas queriam ter família. Né? Quando a gente lê a história, a gente vê que é muito importante para elas gerar uma descendência. Para eles também era muito importante. E aí Deus vai lá e toca e a coisa acontece. Então Deus faz com que o propósito dele ocorra e ao mesmo tempo ele dá de presente o desejo do coração dessas pessoas. Esses 3 homens eram casados com mulheres que não podiam ter filhos, mas nasceu no coração deles o desejo de gerar descendência. Quando ouviram que Deus tinha o propósito de fazer deles grandes nações, eles ficaram empolgados.
mas a vida trouxe várias dificuldades, angústias, dúvidas, e eles venceram porque confiaram no Senhor. Então, o segredo deles para vencer foi um só. Eles conheciam a Deus e sabiam que os desejos no coração deles provinham de Deus e que o realizar também era com Deus. Então veja, se nasceu no seu coração um desejo, um querer muito forte, esse desejo, esse querer já tinha nascido no coração de Deus primeiro. É a partir disso que você sabe que você é capaz de realizar. E qual é a sua função? É se manter no caminho da realização daquilo que Deus propôs. As dificuldades, angústias e dúvidas perderam as forças, né? A fé sobrenatural de Deus, que Deus gerou nessas pessoas, era maior do que as dificuldades, do que as angústias e as dúvidas. E principalmente, né, maior aí do que todo o restante, porque se ele olhasse de forma humana para si mesmos, eles veriam que eles não são capazes. Deus realizou o desejo do coração deles de forma pessoal e, ao mesmo tempo, cumpriu o propósito em relação à humanidade. É esse o segredo. Você querer, e a partir do querer, você orar. E a partir do orar, você saber que o seu desejo e o propósito de Deus estão ali juntos, indo para o mesmo lugar. A coisa acontece. Atualmente, todo homem precisa ser ajustado pelo Espírito Santo para ser preparado, capacitado, para estar apto a receber suas bênçãos e ver Deus satisfazer os desejos do seu coração. Veja, Deus vai fazer algo, mas para isso o Espírito Santo precisa te preparar, né? Ele precisa te ajustar primeiro, para ele poder depois te preparar, te capacitar, para você estar apto a receber. Então é muito difícil, uma pessoa com a vida toda desajustada. Claro que Deus pode fazer como uma espécie de demonstração do tipo assim: olha, meu querido, eu existo, estou aqui para te ajudar. E aí vai lá e pega a vida bagunçada daquela pessoa e mesmo assim faz um milagre ali. Pode acontecer, claro que pode. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a partir do momento que você tem conhecimento, a partir do momento que você chegou até aqui, a partir do momento que você aceitou, entre aspas, Cristo, né? Porque foi Cristo quem aceitou você. A partir do momento que você reconheceu Ele como Senhor e Salvador, então agora a sua vida precisa ser ajustada. Né? Andar em retidão, mas não é você que vai se esforçar para ajustar, não. Você vai simplesmente parar tudo o que você está fazendo e deixar Deus ajustar a sua vida. Às vezes dói, né? Quando você vai no ortopedista, você tá ali com um problema, né? Um braço desencaixado, deslocado, né? Uma rótula do joelho para o lado, e o ortopedista vai pôr no lugar, dói. Dói. Mas você faz alguma coisa? Você não faz nada, você fica lá só sentindo. Ah, que exemplo ruim. Mas você fica lá só sentindo e o ortopedista vai lá e põe no lugar. Não é assim? Então, sinta as dores necessárias, deixa Deus ajustar. Deus ajustou sua vida, você está preparado para ser capacitado, e aí em breve você estará apto a receber a bênção de Deus. Né? Qual é a bênção de Deus? É a satisfação dos desejos do seu coração, em relação às coisas que Deus aprova. Ah, mas e se eu estou fazendo alguma coisa que Deus não aprova? Ele realiza o desejo do meu coração? A Bíblia diz que realiza. Realiza para que você se afaste ainda mais. Então, queira andar com Deus, é melhor. Deste modo, devemos estar atentos para não gerarmos nada ao natural. De forma natural, podemos alcançar muitas coisas, mas agora somos seres sobrenaturais, filhos de Deus, e devemos gerar tudo no âmbito sobrenatural. É fundamental lermos a Bíblia diariamente e nos colocar de joelhos em oração. Olha, se você souber, ó, tem mais coisinhas aí pra gente ver, né? Você puder ficar um pouquinho mais aí comigo, eu vou terminar a leitura e a gente já encerra, tá bom? Então, não vai embora não. Fica aí mais um pouquinho. Olha que interessante, então. Ler a Bíblia todos os dias. Quer ligar para Deus e conversar a qualquer hora? O telefone de Deus é 0800 2 joelhos.
A ligação é gratuita, claro, e tudo pode ser resolvido no mundo espiritual muito antes de haver sinais de resolução no mundo físico. Veja bem, em alguns momentos você vai orar hoje e aí no mundo físico a coisa não está acontecendo. Você precisa muito, né? Então você ora hoje, põe na mão de Deus e confia. Mesmo que demore um ano para ser resolvido, vai ser resolvido porque Deus vai encaixar isso dentro dos planos dele de forma que aconteça. Porém, é claro, você tem que fazer a sua parte. Que parte? Né? Você fala assim: ah, eu quero muito arrumar um emprego. E aí você fica sentado no sofá, dificilmente o emprego virá até você. Ou se o emprego vier, dificilmente você vai pegar, porque a sua atitude de passiva, né, a sua atitude de esperar as coisas virem, vai fazer com que você não veja quando vier. Tá bom? Então, o ideal é o seguinte: eu quero muito arrumar um emprego, e aí eu vou fazer a minha parte, que é procurar um emprego, que é procurar o que eu quero, que é achar as empresas corretas, fazer conexões com as pessoas que podem me dar informação ou que podem me dar um emprego, enfim. Né? Então, você faz a sua parte também. Né? Claro, você vive no mundo físico. Apesar de você estar manifestando o seu desejo lá no espiritual e o espiritual está concordando, se você não se manifestar no mundo físico, não vai acontecer, né? Enfim, pode acontecer? Pode, né? Mas não é o comum, tá bom? Deus trabalha como quer, mas eu gosto de, né, saber que eu estou no lugar certo na hora certa. Né? Então Deus te deu aquela vontade de comer um pastel de feira. Você está pedindo um emprego e aí você não vai comer o pastel de feira? Às vezes a pessoa está lá na feira esperando para te encontrar e falar: ó, lá na empresa que eu trabalho tem vaga. Né? Então, lembra, tem que colocar em prática aí. Né? Quando dá aquela vontadezinha no coração, vai, se relaciona com as pessoas, né? Igreja é relacionamento, é você se relacionar com as pessoas. Ah, tem muita gente falsa, não se preocupa, tem lugar para mais um, pode vir, tá bom? Não tem problema não. Abraão orou por Sara, Isaac orou por Rebeca e Jacó. Eu não posso dizer que ele orou por Raquel para ter um filho, mas posso dizer que ele estava sendo abençoado e que Deus ouviu a oração de Raquel, porque isso está escrito no texto. Mas você acha que um homem como Jacó, que esperou por Raquel tanto tempo, trabalhou por ela, né? Uma pessoa que, enfim, possivelmente ele orou. Né? Eu não posso dizer com certeza porque o texto não diz, mas seria natural que ele tivesse orado. Só ora certo quem conhece o Deus a quem ama. Só ganha a luta aquele que sabe pelo que está lutando. E nada melhor que a Bíblia para revelar ao seu coração o seu propósito e para dar vitória na sua vida, além, é claro, de conhecer a Deus. Que história incrível a desses homens! 3 gerações, 3 mulheres que não podiam ter filhos e muitos milagres. De Raquel nasceu José, que livraria sua família da fome e preservaria a nação de Israel. Deus tem um propósito maior, é verdade, mas também tem o propósito de abençoar você de forma individual. Creia, você foi escolhido para fazer parte deste propósito e ter uma história incrível, cheia de milagres. Então eu vou ler a oração do livro e vou fazer uma oração com você em seguida, tá bom? Então ora comigo aí. Senhor, meu Pai, diante de ti buscamos todo o conhecimento que posso, pois quero conhecê-lo e ter intimidade com o Senhor. Hoje descobri que ler a Bíblia é a melhor maneira de alcançar o conhecimento do seu propósito e ouvir a sua voz. Guia-me neste caminho. Tenho muitos medos, dificuldades e às vezes as dúvidas tiram minha paz. Preciso de ajuda para vencer as lutas da vida. Quero ler a Bíblia com mais constância e aprender a orar de forma ousada. Obrigado por gerar o querer e o realizar na minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Abaixa a sua cabeça aí, Senhor, nosso Deus e Pai. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Que o Senhor nos permite caminhar com o Senhor, Pai. Oh Deus, que eu consiga ler a Bíblia com mais ousadia, Senhor. Que ao ler eu consiga pegar aqueles versículos, Senhor, e transformar em fé para a minha vida, Senhor. Para que eu possa me levantar contra os inimigos, Senhor. Contra as dúvidas, Pai. Oh Deus, são tantas as coisas que acontecem ao derredor que minam a minha vontade, Senhor, que minam o meu querer, Pai, que demonstram que eu não sou capaz de alcançar o desejo do meu coração, Senhor, que eu não sou digno da autorrealização, Pai, mas o Senhor vem e me mostra que é o Senhor quem dá o querer, é o Senhor quem dá a fé, é o Senhor que vem e realiza na minha vida, Senhor, aquilo que eu desejo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre com provisão na vida das pessoas que estão orando comigo agora, Senhor. Oh Deus, e em nome de Jesus, venha, faça milagres na vida dessas pessoas para que elas saibam que o Senhor existe, que o Senhor é bom e que o Senhor tem propósito na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ficar até aqui, né? Curta, comente, compartilhe. Nós vamos ter a próxima aula que diz que você é guiado por Deus. Nós ultrapassamos aí um pouquinho o nosso horário normal, né? Eu espero realmente que você deixe o seu joinha. Joinha significa amém. Né? Já falei isso para você. Se você concorda com as coisas aí, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você tem milagres na sua vida acontecendo, coloca o seu testemunho nos comentários, compartilha conosco que isso é ser igreja, tá bom? Em nome de Jesus, eu te abençoo e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Agora eu tenho que apertar aqui para sair. Tchau, tchau.